Hoje nós estamos recebendo o pastor Joaquim Cantagalli. Desde o culto da manhã estamos sendo alimentados poderosamente. Deus está trazendo palavras através do seu servo que estão chacoalhando a igreja. Glória a Deus. Não é, pastor? Glória a Deus. Pastor, tem todo o tempo do mundo. Pode virar vigília, não pode? Vai, pastor. Ela não me conhece ainda. Boa noite. Vamos lá, parece que molhou vocês, não choveu. Boa noite. Paz seja convosco. Uma honra imensa estar com vocês. É um privilégio. Quando o pastor Emerson me ligou, ainda falei para ele: ô, pastor, eu estou virando arroz de festa e ninguém vai querer me ver mais não, ninguém vai querer me ouvir mais. Aí ele falou: o pessoal te ama. Eu falei: que bom, porque eu amo cada um de vocês também, viu? Eu venho com o coração, eu me sinto em casa quando eu estou aqui. Vocês são muito, muito, muito amados e muito especiais para esse servo do Senhor. Eu sei que o Senhor tem muita coisa a fazer na vida de cada um de vocês. Eu estava olhando a parte da minha agenda ali agora, e um pastor amigo, nós estamos fazendo um seminário lá em Minas. Ele falou: estamos contando com você amanhã à noite. Eu estava pensando em amanhã à noite para poder descansar um pouco, porque eu já venho da semana toda. Mas eu fiquei feliz, porque eu vou poder estar servindo ao Senhor. E estar com vocês aqui, eu me sinto renovado, literalmente. Trago um abraço da minha igreja, lá do bairro Santa Inês de Belo Horizonte para vocês. Que Deus esteja dando graça e fé a cada um. Que cada um de vocês queira crescer em Cristo. E não apenas ser um número no meio da multidão, mas ser um que vai fazer diferença para a multidão. Porque Cristo é isso que Cristo precisa. Cristo não precisa da multidão. Ele precisa de alguém no meio da multidão que faça a multidão ser transformada. E eu tenho certeza que aqui cada um de vocês é uma dessas pessoas. Amém? Eu fiz algo hoje no culto das 5 horas, eu gostaria de fazer agora, eu gostaria que vocês me ajudassem. Nós estamos compartilhando desse culto com muitas pessoas que estão nos assistindo pela internet. E muitos não puderam vir, muitos estão em hospitais, muitos estão em casa porque não têm condições. Vamos abençoá-los? Daqui a pouco você vai entender. Esse amém está meio... falta colocar... Está meio de fusca. Desculpa se alguém tem fusca aqui, mas está meio de... Vamos lá. Amém? Então, eu sei que você não precisa voltar-se para a câmera, mas eu gostaria que você levantasse a sua mão para o céu. Feche os seus olhos e me ajude a orar por quem está do outro lado, para que, quem sabe, domingo que vem ou terça-feira, eles estejam aqui com vocês, participando. Quem sabe você foi uma dessas pessoas que assistiu a semana passada, 15 dias atrás, há um mês atrás, e hoje você está aqui, você sabe a importância do que foi ouvir, do que foi assistir. Eu quero orar por eles. Você que está me assistindo agora, receba, não do pastor Joaquim, mas do Senhor, a bênção sobre a sua vida e sobre a sua casa. Senhor, abençoe a cada pessoa, vê a necessidade de cada um. Senhor, Tu sabes por que elas não conseguiram sair, por que elas não puderam vir, ou por que elas estão assistindo esse culto pela internet. Primeiro, nós Te agradecemos, porque temos a liberdade de chegar com a Tua palavra e com o Teu mover até essas pessoas. Senhor, que o mesmo mover que o Senhor estiver operando aqui, elas sintam aonde elas estiverem. Aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão nos hospitais, quem sabe... Pode ser até aquele que está na penitenciária. Tu sabes, Senhor. Opera de uma maneira poderosa. Traz cura para o que está enfermo. Traz bênção para essa família. Quem sabe essa mãe que está triste, esse pai que está triste, essa família que está separada. Senhor, que Tu possas estar trazendo bênçãos e bênçãos e bênçãos sobre essa casa, para que eles saibam que o Senhor e só o Senhor é Deus. Pai, que nesse momento Tu possas estar derramando sobre cada um o cálice da cura, o cálice da graça, o cálice da salvação, em nome do Senhor Jesus, e que Teu Espírito Santo esteja se movendo sobre cada um deles, no nome que está acima de todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. Eu gostaria que você colocasse a sua mão sobre o seu coração. Eu não poderia deixar de fazer isso. Eu sei que vocês vão orar. Eu vou tentar fazer isso com vocês. Eu não vou prometer por causa de um motivo que eu não vou dizer aqui. Mas eu sei que vocês vão orar pelos pastores de vocês. Mas eles já estão viajando. Então nós vamos pedir a Deus que Deus os guarde. Durante muito tempo, eu pensava que para algumas pessoas, não havia necessidade de pedir, livra-nos do mal. Até que eu entendi que quando o Senhor diz para os discípulos, e ensina para eles a pedir isso, livra-nos do mal, ele não estava falando de brincadeira, porque o inferno inteiro trabalha, não que vai conseguir, mas trabalha para que bênçãos sejam tiradas, roubadas de pessoas, ou não cheguem a pessoas. Seus pastores não estão lá passeando. Vocês os enviaram para lá, e até os visitantes que estão aqui, vocês os enviaram para ser voz e boca do Senhor lá. Sabe, às vezes você acha que é tranquilo fazer uma viagem dessa. Não é. Não é. Desde os aviões que não são, principalmente para o lado de lá, que não são tão bons assim, que não tem a condição que tem nos melhores países do mundo, quanto a condição lá, porque é muito perigoso. Então, eles estão voltando. Vamos pedir ao Senhor que os guarde, que eles cheguem amanhã cedo aqui em paz, e que em paz encontrem a família deles, os amados deles e vocês. Amém? Com certeza eles vão trazer para vocês muitas histórias, muitos testemunhos e muitos desafios. Não tenham medo. Deus não vai dar a você, não vai pedir a você nada que Ele não tenha te dado antes. Amém? Então, feche os seus olhos, pense no pastor Emerson, pastora Fernanda. Você que está assistindo pela internet também, quiser nos abençoar. Querido Deus e amado Pai, os teus servos deixaram aquilo que eles mais têm de precioso, a família e a igreja, para viajar ao outro lado do mundo para cumprir o teu ID, com a bênção dos que estão aqui, com a bênção desta igreja. Senhor, que o Senhor os guarde, que esta ida deles lá possa trazer frutos a Angola e também para o Brasil. Guarda o Senhor, que eles possam fazer uma viagem tranquila e abençoada, no nome do Senhor Jesus. Livra-os de todo mal, nós te pedimos. Abençoa, Senhor, para que eles possam chegar aqui alegres e encontrar a sua família, e possam estar alegres e felizes com essa igreja abençoada. É o que eu te peço, no nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, é uma honra para mim poder estar aqui com vocês, compartilhar do mesmo púlpito que pastor Emerson e pastora Fernanda são líderes, que nós temos aqui líderes, pastores, pastoras, que com certeza têm condição, talvez até maior do que eu, de estar aqui falando. Eu não estou falando brincando isso, estou falando a verdade. E para mim, então, é um motivo de muita honra poder estar aqui com vocês. E toda vez que convidar, eu venho e venho com alegria mesmo, viu? Que Deus abençoe, que o Senhor dê a cada um nessa noite uma porção dobrada. Não vou pregar a mensagem da primeira, nem de hoje de manhã, nem de hoje de tarde. Vou pregar uma outra palavra. Vou fazer uma introdução. Pastores, eu vou fazer apenas a introdução. Eu não vou entrar naquilo que nós conversamos um pouco lá em cima, porque o Senhor me deu uma direção diferente. Eu gostaria que você guardasse com você isso. Amém? Feche seus olhos, querido Deus, amado Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela liberdade que temos no Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, trazendo aqui, eu te peço, para os que estão aqui agora, Tua cura, Tua bênção. Libera os corações que estão travados, machucados, feridos, Senhor, ou dispersos, para que possam ouvir a Tua palavra, e na Tua palavra, Senhor, possam ser transformados de glória em glória, em nome do Senhor Jesus.
que não seja mais uma noite na igreja, mas que seja uma noite com a igreja, onde o corpo e a cabeça se reúnem. Pai, nós te pedimos, no nome que está acima de todos os nomes, o nome de Jesus. E que ninguém que está aqui saia com nenhuma necessidade, que todos possam sair daqui supridos, curados, abençoados, em nome de Jesus. E que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém. Eu vou ler alguns versículos, então eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, para que você possa me acompanhar. O que eu vou fazer aqui é uma introdução sobre a importância da unidade, da fidelidade e da aliança. Você pode anotar isso. Eu não vou demorar, porque, como eu disse, eu vou fazer a introdução da introdução. Eu tinha falado com a pastora Mônica que ia fazer a introdução da introdução, a pastora Solange que ia fazer a introdução da introdução. Agora eu vou fazer a introdução da introdução da introdução. Vamos lá. Eu gostaria que vocês entendessem o poder da unidade quando nós falamos de igreja, não apenas de igreja, mas de algo que é muito próximo à igreja, que Jesus compara, que é família. Veja bem, no Antigo Testamento, Deus, quando queria falar com o povo, Ele falava com Moisés, e todos nós falamos, oh, Ele falava com Moisés. Ele falava com Elias, oh, Ele falava com Elias. Ele falava com Josué, oh, Ele falava com Josué. Mas veja bem, sempre o Senhor dizia, reúna meu povo. Fala para que eles se preparem, porque amanhã eu vou falar com eles. Eu acho que nós perdemos um pouquinho ou muito disso. Não é o amanhã, é hoje. Deus está falando com você. Mas às vezes a gente vem para a igreja só por causa da nossa necessidade. E o Deus que está falando com você, Ele, quando Ele fala, Ele não supre só a sua necessidade, Ele multiplica a bênção sobre a sua vida. E esse é o problema de muita gente. Ele vem, ele está com uma dor no dedão do pé. Aí ele vem por causa da dor do dedão do pé. O problema é que Deus quer derramar a bênção sobre o corpo todo. Mas ele fica só com o problema do dedão do pé. Sabe, quando você começa a olhar só para uma coisa, você não vê a grandeza que você tem diante de Deus. Esta igreja reunida aqui para Deus, nessa noite, é a única oportunidade, daqui a pouco eu vou mostrar isso, que os céus têm. Preste atenção nisso, de ver o corpo e a cabeça juntos. Você não entendeu? Vamos de novo. Você já viu quando alguém vai matar uma galinha? Minha mãe, se estivesse viva, eu tenho muita saudade dela. Amanhã seria aniversário dela, estaria fazendo 88 anos. A gente tinha em casa, que hoje é muito difícil você achar isso, mas pelo menos em cidade grande. Então, a gente morava no centro da cidade, mas minha mãe tinha umas galinhas. Bom, tinha tudo quanto é bicho lá em casa. Minha avó era italiana, de Cantagalli, e italiana mesmo. Chegou uma época que a minha mãe tinha as galinhas que ficavam lá no canto, e a minha avó tinha 23 cachorros. Um só de raça, o resto vira-lata. Mas eu gostava de todos. Um só latia e mordia, o resto só latia e às vezes nem latia. A minha mãe tinha um negócio que, antes da gente se converter, de que quando ela ia cortar o pescoço da galinha, eu ficava de longe olhando. Aí tinha uma historinha, que se você ficasse com dó da galinha, a galinha, eu não entendo galinha, glória a Deus, né, foi um franguinho, né, para a gente ficar no peso correto e tal. Mas galinha é para voar e não voa, porque é pesada demais. Ela perde a cabeça e sai andando. Sério. Corta a cabeça de uma galinha para você ver. Ela sai que sai. E a minha mãe ficava assim, quando ela cortava a galinha, que a galinha saía
pulava, e pulava, e pulava, e pulava. Ela nem olhava para trás. Ela falava, Joaquim, sai daí. Que ela sabia que eu estava lá e estava com dor da galinha. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós não entendemos quem realmente nós somos e nos parecemos uma galinha. Por favor, eu não estou dizendo, graças a Deus pela galinha, mas a galinha não voa porque é pesada demais. Quando tenta o voo de galinha, você já expressou, se tem algum advogado, sabe, voo de galinha, que é usado muito a expressão. A pessoa não consegue ir muito longe, porque não sai do lugar. Por que isso? Nós não sabemos quem nós somos, por isso que nós queremos apenas uma coisa de Deus. Quando Ele tem muitas coisas para mim e para você. Nós só conseguimos olhar para o necessário. Agora, preste atenção numa coisa. A galinha tem algo, e eu não estou pregando sobre galinha, eu estou apenas falando para você, você vai entender o que eu vou falar, que não tem nada a ver, já vou falar o tema da mensagem. A galinha tem uma coisa, que eu vi muitas vezes na minha casa, você lembra que eu falei? Que tinha os cachorros da minha avó, as galinhas da minha mãe. Quando um passava para o lado, eu vi muitas galinhas encararem cachorro 3 vezes maior do que ela, com os pintinhos debaixo da asa. E Jesus vai falar que muitas vezes Ele nos quis colocar debaixo de suas asas, e Ele não vai falar como uma águia, Ele vai pegar a galinha, porque a galinha não tendo nada, ainda assim, ela tem um instinto de proteção dos filhotes, maior do que ela própria. O que Deus tem para você é maior do que aquilo que você veio buscar. Você veio com um potinho desse tamanhozinho, Deus tem para você galões e galões de coisas para você sair daqui nessa noite. Quem crê nisso, diga amém. Mas eu quero falar por alguns momentos sobre o poder da unidade da igreja. Quando nós não sabemos quem nós somos, nessa unidade nós nos perdemos. Então vamos voltar lá para Gênesis, e eu sei que o que eu vou falar aqui, depois eu pretendo voltar, se Deus me abençoar, os pastores de vocês me convidarem, para falar apenas com liderança, mas eu gostaria que você falasse, entendesse o que é unidade. Diga comigo unidade. Diga unidade. Mais uma vez, unidade. Começa com a palavra, qual o prefixo de unidade? Significa um. E aí que está o problema? Porque nós não somos iguais. E eu quero ensinar para vocês algumas coisas. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é o texto de João 17. Preste atenção, quem me ouviu na penúltima vez que eu vim aqui, eu disse, você não vai ver Jesus orando, você vai ver Jesus, 2 orações são mencionadas. Quando ele ensina o Pai Nosso, e a oração de João 17, quando ele vai pedir ao Pai, ele está indo embora, e ele vai pedir ao Pai, pelos discípulos, e ele não vai pedir poder aos discípulos, pelos discípulos. Isso é uma coisa que ele vai fazer no céu. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. João 17, por favor. Eu vou ler 2 versículos antes de ler o versículo 21, você apenas me acompanhe, por gentileza. João 17 vai dizer para mim e para você, que Deus me dê graça aqui, pastor, que hora que termina? Não falo? Não, que hora que é? 9 ou 9, né? Tá, e for o caso eu falo com 10 minutos aqui, tá, vamos lá. Ele está orando ao Pai, e há uma expressão muito forte do que ele vai falar, e eu quero que você, versículo 13, ele vai dizer, agora vou para ti, versículo 13, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Uau!
Um dia eu vou pregar isso aqui para você, só isso. Para você entender o porquê que ele pediu ao Pai, estando ainda no mundo, isso. Mas ele vai dizer que quando eu chegar aí, eu estou te pedindo aqui agora, no mundo, para que eles tenham o que? Alegria completa. Ninguém vai falar amém. Preste atenção, ele está orando por você. Ele está falando, eu estou indo para que você, esse você não sou eu só, é você, tenha a alegria completa, não te falte nada. Não é nada, não é alguma coisa, é nada. Completo para Deus é completo, é plenitude. Agora, versículo anterior, ele vai falar, alguém já falou comigo, pastor, o senhor começa a ler, em vez de o senhor ler de cima para baixo, o senhor lê de baixo para cima, de cima para baixo. É assim, vai se acostumando. Vamos lá. Versículo 11. Eu já não estou no mundo. Pera lá, ele estava lá. Como é que ele fala, eu já não estou no mundo? Ele está orando. A questão é, aqui é um divisor de águas. Aqui diz, a partir de agora, Pai, eu vou cumprir o motivo pelo qual eu nasci. Mas olha o seguinte, olha o que ele continua. Mas eles estão no mundo. Eu vou para ti. Guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Não é sejam um time de futebol. Não é sejam um clube chamado seja lá o que for, igreja não sei do que. Sejam um como eu e o Senhor. O modelo de unidade que Deus tem de igreja não é o modelo de eu ficar balançando cabeça para você. Nós somos diferentes. E graças a Deus, porque eu tenho algo que você não tem. Mas você tem algo que eu não tenho. Por isso, na Bíblia, quem quer controlar os outros, isso é chamado espírito de feitiçaria. Porque você tem algo, e a igreja tem que entender isso. Então vamos voltar quando ele vai dizer o versículo 10. Ele vai dizer, enquanto eu estava no mundo, eu os guardei. Oh! Agora você entende quando ele fala, eu estou indo, e até aqui, momento mais difícil, eles não iam ter mais Jesus. E eu guardei, e eles não se perderam. Agora que eles guardaram quem? Você acha que Jesus guardou cordeirinhos? Eu acho que ninguém aqui queria ter um amigo chamado Tomé. Nenhum de nós queria ter um amigo chamado Pedro, que fala besteira até não poder mais. Apesar de quando chegar no céu, eu quero dar um beijo em Pedro, falar, obrigado, irmão. Você me ensinou muita coisa. O que eu estou dizendo? Ele pegou homens totalmente diferentes e ficou 2 anos e meio por causa desses homens. A pastora, quando leu o texto para vocês, ele diz, eles perseveravam na doutrina do Senhor Jesus. Não, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que para ser apóstolo, tinha que ter visto o que Jesus fez do início ao fim. Não é ser perfeito, mas é ter visto e ouvido o que ele fez. Agora, da onde vem esse poder dessa unidade? Veja bem, eu sei que eu vou assustar vocês, e eu vou assustar muitos que estão me assistindo pelo vídeo, ou que vão me assistir. O que Jesus está fazendo aqui? Orando para que eles sejam um. Unidade é algo, não é algo natural. Se não houver oração, não há unidade. Eu não estou falando, se não houver oração, quando você estiver orando pela sua igreja, você que está me assistindo, Senhor,
dá unidade à tua igreja. Porque o que o diabo mais cria hoje, e ele está conseguindo na maior parte dos lugares do mundo, é dividir a igreja. E Jesus falou, a casa dividida não permanece. E isso, daí vem a ideia de família. Quando você não é um com sua esposa, não estou falando um na cama. Vocês são diferentes, mas um completa o outro. Graças a Deus por isso. Mas quando começa a haver o quê? Competição entre o casal. E infelizmente é isso que acontece dentro da igreja. Veja bem, Jesus está orando para que haja o quê? Ele vai orar pela santificação, que eu não vou mencionar agora, mas ele está orando por quê? Pela unidade. Quem pode repetir comigo? Unidade é resposta de oração. Mais alto, unidade é resposta de oração. Mas por quê que é resposta de oração? Vamos voltar para Gênesis. Não precisa abrir não, que eu vou só mencionar. Deus está criando um homem para criar uma humanidade. Como você não entendeu? Deixa eu voltar um pouquinho mais atrás. Deus vai criar os anjos. A Bíblia diz em Salmos que ele fala assim: criou todos os anjos com um sopro. Todos, milhares e milhares e milhares, com um sopro. Para o homem, ele cria um. Qual a diferença? Eles foram criados para servir, por isso que foi feito no atacado. Como você e eu temos a imagem dele. Eu não vou falar que nós somos feitos no varejo, mas eu vou lembrar o Salmo 139. De maneira maravilhosa, Davi falando: tu me teceste no ventre da minha mãe. Pare de reclamar do seu cabelo. Pare de reclamar do seu corpo. Bom, se você não está andando e não está cuidando dele, cuide dele. É outra história. Mas pare de reclamar. Deus pôs a mão em você. Para você ser quem você é. E ele diz: por quê? Porque para o que eu preciso que ele seja. Sabe? Deus não deu uma voz linda à pastora Fernanda Brum, para ela ficar chamando Isaac, vem cá. Deus não deu dons para o pastor Emerson, para ele ficar tocando. Simplesmente isso. Isso foi o quê? O início, uma semente que se multiplicou. E isto, cada um de nós tem. Então, vamos voltar para Gênesis. Sabe por que Satanás caiu? Orgulhoso? Não. A Bíblia fala no Salmo 137 que Deus reúne os anjos e fala para os anjos: eu vou na congregação. Ele fala: eu vou criar alguém como eu, para vocês servirem. Satanás disse: de jeito nenhum. Eu sou bonito demais para servir a eles. O orgulho de Satanás não foi só a beleza dele. Ele disse: eu não vou servir a alguém só porque tem a tua imagem. Eles não parecem tão bonitos. Pelo jeito, eles não vão parecer tão bonitos como eu sou. Deus não importou com isso. De repente, ouviu-se um barulho assim, pof! O que está acontecendo aí, Miguel? Não preocupa não, Senhor. É uma meia dúzia de anjos aqui criando problema que caiu. Deixe-me dizer uma coisa. A Bíblia fala que Jesus desceu. Por isso que ele subiu. Satanás não desceu, ele foi jogado para fora.
Então, acredite em algo, o que Deus estava preparando. Por que Ele não quis? Eu vou dizer. Deus estava dizendo, eu quero criar alguém que esteja assentado comigo. Meu Deus, parece que vocês não estão entendendo. Então, eu vou falar mais devagar. Deus disse para Ele mesmo, vamos pôr alguém conosco. Por isso ele começa com para que os anjos entendessem que não são milhares no início, mas que todos nós somos com Ele. Quem é que entendeu isso? Diga amém! Por isso, eu e você estamos. Não pense em milhões. Pense em porque nós vamos chegar como com Cristo e com o Espírito. A bênção apostólica qual é? Que o amor do Pai, que a graça do Filho, que quem junta? Espírito Santo. Nos faz Por isso que oração não dá para ser sem o Espírito Santo. Vou falar isso de novo. Não dá para ser sem o Espírito Santo. Por isso que Jesus está orando para eles ali, Senhor. Ele não está orando ainda para eles serem cheios do Espírito Santo. Ele está orando, Senhor, mantenha-os quando eles tiverem o Espírito Santo Hoje, muita gente que é cheia do Espírito Santo começa a dar carteirada, porque eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo, e começa a separar. Isso não é de Deus. Se você é nós somos com o outro. Meu dom te abençoa e o seu dom me abençoa. É isso que a Bíblia diz. Eu não vou poder ler todos os textos que eu separei, mas eu quero ler alguns. A Bíblia fala que quando Deus põe o homem para fora do Éden, Ele coloca o quê? Só 2 anjos, 2 querubins. Quando Deus manda fazer a arca, o propiciatório, que é o que estava por cima da arca, Ele manda Moisés, faz com que é a única imagem que é feita. Põe 2 anjos. De cabeça baixa. Com as asas estendidas. Porque ali é o meu encontro com o homem. Preste atenção nisso, quando o sumo sacerdote entrava, ele entrava com o sangue do sacrifício. E a única coisa que caía sobre o propiciatório, a tampa, era o sangue. Então, quando Jesus veio, Ele não veio buscar apenas o ser humano, Ele veio buscar uma parte de Deus que estava aqui. Você não está me entendendo. É meio complicado, né? O governo acaba com a gente, o dia a dia te arrebenta, mas Deus está dizendo: chegaram para Jesus disse para os fariseus, Davi disse, vós sois deuses. Por que vocês estão brigando comigo? Estou falando que sou filho. Ou seja, cada um de nós, só que a maneira de Deus nos fazer, da mesma maneira que o Pai, o Filho e o Espírito, não são 3 deuses, é um Deus só. Fala para o Pai que Ele é sozinho, Ele vai falar, não, o Filho e o Espírito, e você. Ah, meu Deus do céu, você não está entendendo, eu vou ter que falar de novo. O Pai está falando, pera lá, não. É por isso que eu fui buscar você. É por isso que eu comprei você. Você faz parte de mim. Não é porque você é sensacional, não é porque você é tremendo. Eu fui buscar você, porque você é comigo completo. Não vou deixar você na mão do diabo. O diabo não junta nada, nem no inferno ele não junta. Eu criei o inferno para ele, não para o ser humano. Se alguém for, é por conta dele, porque eu criei você. Aí alguém vai dizer, mas você, pastor, e principalmente a turma da internet aí, você está falando que eu sou Deus? Eu não sou. Eu não estou te falando que você é Deus, estou falando que você pertence a Deus. E da mesma maneira que o Espírito Santo
foi deixado para quê? Para que cada um de nós, o dom que Deus deu a cada um de nós, possa encher a terra de bênção. O céu não precisa de bênção, Deus está lá. Só que nós não entendemos isso e achamos que unidade tem a ver com eu pensar igual a você, eu abraçar você, eu dar um beijo em você. Eu não sou um com você nisso. Os irmãos que a pastora Fernanda foi pregar e o pastor Emerson foi pregar, eu nem sei quem são, mas eu sou um com eles. Eu sou um com Pedro, eu sou um com André, eu sou um com Tiago. Sabe por quê? Deus não criou um monte de gente. Olha para Adão. O primeiro Adão foi o quê? Alma vivente. O último Adão, Jesus. Espírito vivificante. Eu queria que você aplaudisse a Deus, pelo amor de Deus. Eu não acredito nisso. Vamos lá então. Pelo amor de Deus, eu não estou olhando aqui a minha natureza. Alguém vai olhar e algum teólogo de plantão vai dizer: o senhor está falando que todo mundo é Deus, mas a natureza é de Deus. Eu não estou dizendo isso, eu estou falando que Deus quis criar. Eu não estou dizendo que nós somos Deus, porque a nossa natureza é divina. Eu disse que Deus quis criar e colocar nele eu e você. Agora, qual foi a vez que você viu Jesus orando, dizendo: Pai, eu não vou fazer isso aí não, isso aí é difícil demais, se vira aí, manda outro? Qual foi a vez? Nenhuma. Ele vai falar do Espírito Santo. Agora é Jesus homem falando do Espírito Santo. O que ele vai falar do Espírito Santo? Olha para mim. Quando ele vier, ele não falará dele, porque ele recebeu o que é meu. Pergunta: Jesus fez o que fez, como homem ou como Deus? Ele morreu na cruz como homem ou como Deus? Morrer na cruz, Deus nunca morre. Agora, entenda algo. Há 3 coisas, e eu estou falando isso para encerrar. Eu sei que muitos aqui, se você não entendeu, por favor, não critique. Um dia você vai entender. Eu não estou dizendo aqui, eu estou dizendo que Deus quis nos incorporar a Ele. É outra coisa. Se você acha que isso não é verdade, leia a Bíblia com cuidado. Porque senão você está fazendo de você mesmo alguém superior a Deus. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. Vamos continuar abrindo a Bíblia. E eu já vou orar com vocês, mas eu preciso que vocês vejam isso. Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo. Ele não diz que é óleo, ele diz é como óleo precioso sobre a cabeça. Há um porquê. Sobre o quê? Sobre o dedão do pé, sobre o ombro? Não, sobre a cabeça, que desce sobre a barba. A pregação passada, do culto passado, eu falei sobre barba. Que desce sobre a barba, barba de Arão. O que Arão era? Sumo sacerdote. Quem é o nosso sumo sacerdote? Jesus. E que desce sobre suas vestes. É como o orvalho do Hermon. Sabe como é que nasce o rio Jordão? No Monte Hermon. É um monte lá no norte, extremo norte de Israel. Tem até neve lá. Que nasce do nada. E vira o rio que dá vida à terra inteira. Oh, você não entendeu? Eu vou falar de novo. É como o orvalho. Não diz que é a chuva que cai. Deus fala: não, eu não preciso da chuva que cai, é só o orvalho. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O que orvalho é? Se eu fizer isso aqui para você, ó, você vai achar que eu estou brigando com você? Não. O que é isso? Hã? Deixa eu ver o horário aqui. Você subiu já para terminar já? Mesmo? Não, se é para terminar, eu vou terminar, ué. É para ter... Vamos embora.
Olha, quando você faz... Por que o vidro fica embaçado? Porque tem o quê? Água, orvalho. Oh! Entenda o que está dizendo aqui. É como o orvalho, a unidade, a nossa unidade perante Deus. E quando Deus nos vê o quê? Juntos com Ele. É ali, olha o versículo, leia aí. Ele ordena, preste atenção. Essa palavra, nada que está na Bíblia está à toa. Ele dá uma ordem a Deus, Ele não fica esperando para abençoar. A vontade dEle de abençoar é tão grande, que quando Ele nos vê juntos, Ele diz, é lá, é lá. É por isso que quando você vem, você não recebe alguma coisa, você recebe tudo que você precisa. Infelizmente, tem um monte de gente enganando as pessoas. Ah, você tem que vir não sei quantas vezes para receber metade. Quando Deus nos vê junto, Ele disse, estão comigo. Eu vou abençoar a minha parte que saiu. Segundo, você sabe que por que nós vamos viver 1000 anos no céu, depois nós vamos para a terra. Ó, eu sou milenista, me desculpe se você não é, eu sou. Porque um rei não pode reinar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, Deus reina no céu. Eu e você, com Ele na terra. Você entendeu isso? A nossa unidade, e é por isso que é difícil nos manter juntos, porque nós somos diferentes, e alguns têm dons tão poderosos. Por isso que a Bíblia vai dizer, eu vou citar alguns versículos, eu gostaria que você anotasse, por favor, para você não falar que eu tirei da minha cabeça, e nem que eu juntei um monte de coisa. Eu torno a dizer, para quem está me ouvindo pelo vídeo, e vocês aqui, eu não estou dizendo que você é Deus, eu estou dizendo que Deus pegou você e juntou a Ele. Qual foi a oração de Jesus? Para que eles sejam um como nós. A palavra em hebraico, desculpe-me, que foi traduzida, que ele ora em hebraico, mas a palavra, na verdade, ele ora em aramaico. Como eu estudei aramaico, agora eu posso falar isso para vocês. Ele está falando para que eles voltem a estar em nós. Por isso vocês vão ver Paulo falando várias vezes, a vossa vida tem que estar nele, 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 é dentro dele, 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 porque foi de lá que eu e você saímos, é dentro dele, é dentro dele. Você não veio, preste atenção, você não veio de quando sua mãe e seu pai foram para a cama, não, você veio do céu, é isso que é a verdade, você é um com ele, e é isso que por isso que ele está orando. Por isso que a Bíblia fala que nós somos o corpo dele. Eu preciso terminar, mas veja bem, eu tenho 4 versículos para passar para vocês. Dá tempo de passar? Vamos lá. Guarda isso para você. Primeiro, eu não estou dizendo aqui, vocês estão entendendo? Que senão você vai sair por aí afora. Eu sou Deus. Não. Eu disse, você faz parte dele, é diferente. Por isso ele nos criou como unidade e não como atacado. É como se um por um fosse saindo dele. Levanta a sua mão, saindo dele. O dia que você fez assim, que você chorou, Deus disse, estou nele. Por isso que quando uma criança nasce, ela não consegue pecar. Ela não consegue, na mente dela não há pecado. Não é porque a mente dela está vazia, pelo contrário. Eu vou ter que pular muita coisa aqui, me perdoe, porque senão eu não vou terminar e vocês vão ficar bravos comigo. Pelo jeito é a última vez que eu estou vindo aqui, então vamos lá. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, não está falando o corpo de Jesus. Uau! Vou falar de novo, vocês são o corpo de Cristo. Quando Paulo quer falar Jesus o homem, ele fala Jesus. Quando ele quer falar da igreja, ele fala Cristo.
Hamashia significa aquele que é ungido. Foi ungido, a palavra unção, talvez você não entenda, deixa eu dizer uma coisa. A palavra unção tem a ver com sepultamento. Vamos lá. Quando eu batizo alguém, a pessoa sai de onde ela entrou, com a natureza de onde ela foi. Você não entendeu, eu vou explicar para você. Vamos lá. Batizei você na água. Você entrou, você sai o quê? Pegando fogo, você sai molhado. Você sai com a água. Se você enterra alguém, porque morreu, ela vira o quê? A própria terra. Mas quando você hamashia, está ungido em Cristo. Qual é a natureza que você tem? Deu para você entender por que ele está falando Cristo e não Jesus? Vocês, não sou eu, é o apóstolo Paulo, está dizendo, vocês são corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, agora ele separa, é membro, faz parte desse corpo. É difícil para a gente, a nossa mente não consegue entender. Por isso que eu estou aqui pregando e estou orando em espírito ao mesmo tempo, para que a sua mente faça assim, prof. Por isso, se você está nele, nada é impossível para você. Vou falar isso de novo, se você está nele, nada é impossível para você. E eu quero que você não ache que eu falo isso para segurar você aqui, não. Eu estou falando a verdade. Vocês são parte do Deus que tudo pode. Não a parte que ele colocou para fora. Você não é fezes de Deus, me desculpe a colocação. Você é parte viva dele. Por isso ele veio buscar você. Aleluia! Por isso ele não mediu esforços para vir buscar você e dizer, você, eu e você. A Bíblia vai dizer que nós somos o quê? Co-herdeiros. E vai falar mais, que Jesus não tem vergonha de dizer, é meu irmão. Se um anjo fala alguma coisa de você, não, ele é meu irmão. Irmão, por causa da aliança do sangue. Mas aí vamos embora. Romanos 12, 5. Assim também Cristo, assim também em Cristo, preste atenção, ele não falou em Jesus aqui, ele está falando em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada um está ligado um ao outro, como membro desse corpo. Vamos ver o que o mesmo Paulo falou em Coríntios, vocês são corpo, e individualmente, cada um é membro desse corpo. Agora ele está falando, nós somos muitos, mas quando nos separamos, somos um. Quando nos unimos, somos um em Cristo. Romanos 12, 10, eu tenho que terminar, me perdoem. Dediquem-se uns aos outros, com amor fraternal. A palavra fraterno não significa simplesmente um amor de irmão. Significa parente do mesmo sangue. E ele vai dizer, vocês estão prontos para ouvir o que eu vou falar? Que está na Bíblia, na sua Bíblia isso. Viu? Lá tudo pode ser que fortalece, tá, aqui está na Bíblia também. Prefiram uns aos outros. E dar mais honra uns aos outros do que a si próprios. Essa doeu. Pera lá. Como que eu vou preferir você do que a mim mesmo? Está falando isso na Bíblia por quê? Porque você também é parte de mim, Deus. Se eu desonrar você, se eu desonrar o pastor da igreja, se eu desonrar os dons que Deus deu à igreja, eu estou desonrando o outro que está do meu lado. Jesus, por mim e por você, ele foi para onde? Ele preferiu dar honra a quem? A você, morrendo no nosso lugar.
Quem entendeu isso, aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda e dê um grito de vitória a Ele. Agora, eu preciso terminar, meu Deus. Por isso, Jesus disse, Mateus 18, digo a verdade. Tudo que vocês, não é um, vocês, plural, vocês, porque ele está falando quando nós nos reunimos, tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Meu Deus, acho que você não compreendeu ainda, eu preciso voltar nisso aqui. Por favor, fique um pouquinho. O que você faz na terra, aqui ele não está falando nem no nome dele. Mas quando nós estamos juntos, olha o poder da unidade. Quando nós oramos, o céu olha e diz, estamos juntos. Melhor, somos um. Porque Deus o quê? Eu já li aqui. Quando Ele nos vê junto, o que Ele faz? Ordena. Ele dá ordem para que a bênção aconteça. Quantos estão felizes porque estão com o irmão do seu lado? Aleluia! Na cultura judaica, principalmente na sinagoga, não no templo, porque não tem nem mais templo. Estão esperando que o Messias volte para eles, tal. Nós já sabemos que voltou para nós, tal. Não vão encher nosso peito de estufar as peitas. Judeu. Deus o cegou. Paulo fala isso. Para que nós pudéssemos receber. Eles guardaram para que chegasse a nós. Por isso, quando você ainda abençoa Israel, você recebe a bênção. Deus não largou a aliança. Ele tem uma aliança com eles. Agora, veja bem. Quando nós ligamos, levante sua mão, pega na mão do irmão do seu lado. Quando nós ligamos, e alguns fazem fila para ir atrás de um pastor para orar por eles. Eu não estou dizendo contra ele, talvez seja o dom, e está certo, não está errado. Isso é igreja. Mas quando a igreja, 90% das vezes, e isso é para você que está assistindo o vídeo também, quando nós oramos, tem um pastor orando sozinho, e a igreja esperando acontecer. Você não é torcida. É quando você ora junto com o pastor, Senhor, responde essa oração. É por isso, se nós fizéssemos isso, nenhum paralítico que chegasse à igreja sairia daqui numa cadeira de roda, todos sairiam andando. Sabe por quê? É o poder da igreja que ora, é o poder da igreja que entende unidade. Anote, por favor. Toda rebeldia gera divisão. Toda rebeldia, seja contra o irmão, contra o pastor ou a pastora, contra o líder dele, contra o marido, contra a esposa, toda rebeldia gera divisão. A casa dividida não vai prevalecer. E toda rebelião gera destruição. Quantas pessoas você conhece que disseram, Deus me falou para a gente abrir uma igreja do outro lado. Aí foram, abriram, hoje não tem ninguém, nem o lugar não tem mais. Por isso, Deus trabalha com enviado. Jesus fala uma coisa tremenda sobre unidade. Ele diz, eu não vim de moto própria. E moto é moto mesmo. Moto, porque moto significa moto. Não significa moto lá, a Kawasaki, não. Moto significa andar. Eu não vim porque eu fui enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Nós fomos enviados. Deus não obriga ninguém. Ele envia. Aí você ouve alguém falar assim, Deus me jogou. Não, Deus não joga. O que ele jogou caiu do céu foi Satanás. Por isso que ele não volta. Vamos lá. Eu preciso orar com vocês.
E eu nem falei da noiva e nem vou falar, porque eu acho que não vai dar tempo. Mas vamos lá. João, eu vou parar aqui. Tudo que vocês ligarem na terra, e tudo que vocês desligarem na terra, preste atenção, não é ligar no céu. Quando você liga na terra, a primeira oração que Jesus falou, que nós lemos aqui de João 17, qual foi? Senhor, eu falo isso estando ainda na terra. Entendeu? Entendeu? O que você pede na terra, no céu acontece. Glória a Deus! Sabe, eu não estou pedindo que você pule, que você levante, mas era para eu estar correndo aqui, sabe por quê? Isso é maravilhoso. Deus me ama, Deus me criou, não para eu ser uma criatura como um anjo. Por isso, na Bíblia, quando você vê algum anjo, você vê algum anjo chegando, ele chega com aquela pompa, e você vê o homem, ele não levanta rapidinho aí para Deus não ver. Você é maior do que eu. A Bíblia fala que nós vamos ensinar aos anjos. E tem gente criando doutrina aí que os anjos são maiores do que nós. Você não foi criado como anjo. Você foi criado, Deus soprou um por um. Como é que você chama? Fala seu nome. Eu não vou aguentar soprar todo mundo aqui não, mas vai lá. Deus sabe, você está aí, porque Deus soprou em você. Por isso que quando você vai, você não morre. Você vai, você faz isso. Deus fez isso, você faz isso. Devolve para Ele. Deu para entender. Por isso a nossa unidade tem que ser orar, sabe? Porque cada um de nós tem um poder diferente. E você já conviveu com alguém que tem poder diferente? Você acha que você quer que ele seja igual a você e não é. Por isso a questão da oração, Senhor, que eles entendam. Paulo, vocês entenderam o que Paulo falou? Nós somos muitos, depois ele falou, nós somos um só. Porque cada um tem um dom, e os dois versículos que eu li aqui de Paulo, se você ler o contexto, você vai ver que ele está falando sobre unidade. Você pode não gostar do irmão que está do seu lado, você precisa dele, e ele precisa de você, porque juntos nós somos o corpo, e esse corpo precisa da cabeça. A cabeça só pode estar no corpo quando o corpo está junto. Por isso Deus faz questão. No Antigo Testamento isso é chamado de koléu. Deus é uma palavra hebraica. Quando Deus diz reunião de Deus, quando Deus ajunta, diz, eu estou com vocês. Como que Jesus disse sobre Jerusalém? Colocá-los debaixo. Agora vocês entenderam sobre a galinha. Vocês acharam que eu estava brincando? Eu não estava brincando. Debaixo das minhas asas, vocês são como mim. Debaixo das suas asas estarei seguro. Por isso que o diabo tem ódio de você. Ele nunca vai fazer parte de Deus. Você faz. Você faz. Você faz. Você faz. Eu preciso terminar. Para não encerrar sem falar como que vocês falaram. Então, se eu quero unidade, eu sou como o corpo. Eu poderia ler muitos versículos para vocês. Israel vai entender que quando um pecava, todos eram destruídos. Então um olhava para o outro e falava, pelo amor de Deus, não julgava não, pelo amor de Deus, não faz isso não, senão vai sobrar para todo mundo. Se você colocar a mão no fogo, não é só sua mão que é queimada, seu corpo todo vai sentir. Não vai sentir o queimado, mas vai sentir falta da mão. Por isso, quando alguém sai da igreja queimado, nós temos que sentir falta dele. E nós temos que ir atrás dele. Está machucado, está queimado, mas vamos curar, vai voltar para o lugar. Deus tem um poder tão grande, que é o poder da regeneração. E isso acontece através do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo vai falar algo.
ele vai fazer uma oração. Eu vou terminar falando sobre isso, mas eu gostaria de rapidamente só citar para vocês, para não ficar, eu disse que ia falar rapidamente sobre noiva. João vai falar a noiva, João 3, 29, a noiva pertence ao noivo. Ele está dizendo, um amigo apenas presta serviço ao noivo. Uau! Agora, a noiva vai ser o quê? Se é noiva, vai ser o quê? Mulher, esposa. E o que a Bíblia fala? Que quando o marido e mulher se juntam, são o quê? Por que você está achando que você não é um com Deus? Jesus é o noivo. Casou. E ele está voltando para esse casamento. Então, ele é o noivo. E a noiva me ensina uma coisa sobre a igreja local: fidelidade. Você casaria com uma noiva infiel? Com uma mulher infiel? Com um homem infiel? Por isso que essa ideia de noiva não é apenas de ser um, mas eu não posso ser infiel ao meu Deus. Eu não posso ser infiel ao meu irmão. Eu não posso ser infiel à minha igreja. Eu não posso ser infiel ao meu pastor. Eu não posso ser infiel àqueles que estão com a mesma visão. Por último, aliança. Aliança tem a ver com herdeiro. Eu não vou falar sobre isso, porque eu quero ler 2 versículos aqui. E gostaria que vocês ficassem de pé. Me perdoem, eu volto para falar. Eu acho que vocês não vão me chamar mais, mas se der, eu volto para falar sobre a noiva, porque é tão poderoso quanto. Agora, isso que eu falei para você, se você achou que eu falei muito, eu falei a verdade. Deus sabe que eu estou falando a verdade. É a introdução, da introdução, da introdução, da introdução. Se você soubesse o poder de quando nós estamos juntos. Tanto é que quando a igreja for arrebatada, não fica ninguém para trás, vai todo mundo, ele não vai deixar ninguém para trás. Ninguém para trás. Sabe, porque somos o corpo. Agora, eu quero que você entenda isso. O que nos faz o corpo nessa terra? Se nós temos tantos dons diferentes. O evangelista pode brigar com o mestre pode brigar com o outro. Para quê? Um está completando o outro. Sou profeta. Paulo fala dos melhores dons, profeta é maior do que o mestre. Só que Paulo lá na frente vai falar, cuidado que os falsos mestres vão destruir a igreja. Por isso, chega de formar grupinho na igreja. Nós não somos um grupinho, nós somos um com Cristo. Não dá para ficar fora do corpo. Nós não somos um apêndice de Deus. Nós não somos um apêndice um do outro. Nós somos juntos. E para terminar, quero ler 2 versículos. Aí vem falando para mim e para você. Eu disse que primeiro, que unidade vinha através do quê? Jesus nos ensinou através da oração. Se você é visitante, eu estou falando da sua família. Adianta você falar para o seu filho, meu filho está com tal problema, meu filho é traficante, meu filho isso, aquilo, outro. Ele é seu filho. Ele tem seu sangue, vai atrás dele. Se você não tem, ora ao seu Deus, para o seu Deus buscá-lo. Porque o seu Deus, a Bíblia fala, que ele tem compromisso, até a 1000ª geração, sua. Por sua causa. Porque você está nele. Você não entendeu, fica para lá. Vamos terminar. Efésios 4:3. Eu gostaria que todos lessem. Agora é para mim e para você. Orar pela unidade é fácil. Agora vem a minha parte e a sua parte. Procurando guardar a unidade no Espírito. Preste atenção. A unidade não é ser igual. Não é pular rodinha junto. Não. Isso é companheirismo. O nome disso é companheirismo. Deus não te chamou para ser companheiro. Deus te chamou para ser um. Guardar a unidade no Espírito. E foi por isso que o Espírito Santo ficou. Por isso, em 2 Coríntios 13:13, a Bíblia fala:
termina dizendo, e a comunhão, como um, no Espírito. Eu nunca vou ser igual a você, porque você tem dons diferentes do meu. Você nunca vai ser igual a mim, porque eu tenho dons diferentes do seu. Mas quando o Espírito nos junta, não dá para ver, por isso nós somos corpo. Alguém consegue ver o estômago de alguém? Estou vendo seu intestino aí, ó. O pessoal está passando mal, está no hospital. Você não vê. É tudo bem ajustado dentro do corpo. Cabe a mim e a você guardar a unidade no Espírito. Se alguém vier falar mal de você para mim, eu paro. Mas veja bem, se alguém for te admoestar, que a Bíblia manda, se você estiver fazendo alguma coisa errada, irmão, não faz isso, porque senão todos nós vamos sofrer com isso. Ouça com temor, não como briga. Agora que você entendeu o poder disso, diga comigo: corpo, noiva, herdeiro. Se você não for corpo, você não vai ser noiva e não vai ser herdeiro. Por isso que eu insisti no corpo hoje, na unidade. Abra a sua Bíblia, Jeremias 13. Desculpe-me. Jeremias 32. Bíblia, viu, meu amado? É para ler. Não é para usar debaixo de sovaco, não. Jeremias 32. Deus está falando de mim e de você. Eu li tem um versículo de Crônicas também que eu li, mas vou parar aqui. Como Jesus estava para vir, a promessa diz assim. É uma promessa que já se cumpriu em mim e você. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O que Paulo fala na frente? Tem o mesmo, quando vocês se reunirem, um traga o louvor, o outro traga a palavra. Paulo fala, ninguém traga fofoca. Tem que acabar isso no nosso meio. Está matando um monte de igreja por aí. Nós temos palavras de vida. Em vez de você cutucar o irmão e falar para ele, ó, isso que ele está falando aí, ó, não acredita nisso não. Fala, irmão, que bom que você está aqui. Quem pode olhar para o irmão e dizer, que bom que você está aqui? Eu disse agora há pouco, em Israel, eu esqueci de terminar isso. Em Israel, na sinagoga, você viu isso até hoje lá. Eles não sabem por quê, mas as pessoas, quando querem orar na sinagoga, começar uma oração, eles ficam do lado de fora, normalmente homens. Eles ficam assim, faltam 2, faltam 3, porque na verdade eles precisam de no mínimo 10 para começar uma oração. O que Jesus falou? Se 2 de vocês se reunirem, eu vou estar no meio, porque no meio todo mundo vê, no meio todo mundo. Fique em pé. Segura o som aí. Vira e olha para mim, por favor. Não tem ninguém aqui. Eu quero você me abraçar. Fica mais fácil você ir lá na frente ou eu. A Bíblia diz em Apocalipse. Coração, ainda que os dons sejam diferentes. Tem o mesmo falar, ainda que os dons sejam diferentes. Tem o mesmo pensar, ainda que os dons sejam diferentes. Quem entendeu isso? Agora, qual é a bênção disso? Eu disse o poder da unidade até agora. Eu falei do céu, da terra. Deixa eu falar o que Deus fala e como Deus vê isso. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles, ou seja, isso não
não é natural, isso tem que vir de Deus. Darei a eles um só pensamento, Cristo Jesus. Uma maneira de andar, uma só maneira de andar, para que me temam durante toda a vida. Agora é um finalzinho, erga a mão porque é a profecia para você. Para o seu próprio bem, ele está falando de unidade, para o seu próprio bem, dos seus filhos e dos seus descendentes. Deus, na sua unidade hoje aqui, Ele já está olhando para os seus filhos que nem nasceram e para os seus netos que nem nasceram ainda. Você entendeu isso? Esse é o poder. Porque quando eles nascerem, eles vão nascer debaixo da junto. E isso serve para casamento. Não é só a igreja, isso serve para casamento, para família. É isso. Por isso que Deus usou para comparar. São meus filhos, são meus filhos, são meus filhos, são meus filhos. Saíram de mim, estão em mim. Só para você entender melhor, Colossenses 2 diz: se você quiser achar a sua vida, eu a minha, Paulo vai dizer, nós temos que ir em Cristo, porque a minha vida e a sua vida está escondida nele. Quantos entenderam isso? Quantos querem? Sabe, por isso, vir à igreja não é para bater cartão, é uma alegria, porque nós estamos alegando o coração do Pai, e juntos, aleluia, o diabo fica com ódio, por isso que ele cria os grupinhos dentro da igreja. Agora preste atenção, o diabo criou o grupinho dele, que não é nada. Vou falar de novo, não é nada. Ah, é um monte de demônio, não é nada. Eles perderam, eles não são nada. Foram criados por uma coisa que não sabem, fazem muito mal. O que não que foram criados para fazer. No entanto, nós somos a igreja do Senhor, a família do Senhor, um do outro. Por isso que um ama o outro. Pega na mão do seu irmão. Vamos lembrar lá de Gênesis. Pai, a oração de Jesus, para que eles sejam um, como nós somos. Deus quer olhar para a terra e ver na nossa diferença. O Pai é diferente do Filho, que é diferente do Espírito na obra, mas são um. E é isso que nós somos. Obedeçam aos seus pastores, seus líderes. Amem uns aos outros. Sirvam uns aos outros. Prefiram dar honra uns aos outros. Ame o lugar que você foi plantado. É lá, é aqui que você vai dar fruto. Tem defeito? Vamos para o Pai. Feche os seus olhos. Solta a sua voz. Tem, mas é seu irmão. Tem problema? Tem, mas é seu irmão. Erga as mãos. Diga: Senhor, me ensina a preservar a unidade do Espírito. Preste atenção. A unidade não é na carne. Unidade na carne é companheirismo. A unidade no Espírito. Jesus nasceu. Olha para mim só um minutinho. Jesus nasceu pelo poder de Deus, através, pergunta como Maria, como vai ser? O Espírito vai descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo, não é o poder, o Espírito Santo, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo. Jesus não é filho do poder de Deus, ele é filho. Quem desceu? Foi o poder de Deus ou foi o próprio Deus? O próprio Deus. Cada um tem o seu momento. Por isso que eu e você somos o corpo de Cristo e o templo do Espírito Santo. Enquanto estivermos aqui, haverá um tempo. Aproveita bem o Espírito Santo aí, viu?
Porque vai ter um tempo que nós não vamos mais precisar dele. Eu não estou falando nessa terra, não. Depois que nós subirmos e todas as coisas forem restauradas ao Pai. Porque aí nós vamos entender realmente quem nós somos nele. Levante a mão e que eu peço a Deus que cada um tenha entendido isso. Que vocês pela televisão, pelo amor de Deus, o que mais tem gente hoje é tentando desvirtuar a palavra. Eu não estou aqui dizendo que ninguém aqui está no lugar de Deus. Eu estou dizendo que Deus fez questão que você faça parte dele. É outra coisa. Por isso Cristo veio. Levante a mão, por isso a nossa unidade.